E hoje é o comentário do capítulo 3 de Alegria e Triunfo, de Lourenço Prado. O capítulo 3 fala de a lei da palavra. E ele já inicia com uma frase bíblica. Pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 37. Em muitos livros e também muitos mentores utilizam a lei da palavra. Eles falam muito que a sua palavra tem poder. Você já deve ter escutado isso muitas vezes na internet, né? Porque hoje em dia a internet é um grande meio de comunicação. E o que isso quer dizer? É que toda palavra que você é uma profetização. Toda palavra que você diz é uma profetização. Tudo que a gente fala, ela acaba se tornando realidade. E ela se torna realidade porque Deus permite que a gente crie uma realidade. A gente vai falando as coisas, vai imaginando as coisas e as coisas vão acontecendo. Outra coisa que acontece é que as nossas palavras nunca voltam vazias. É exatamente como eu estava dizendo. Tudo que a gente fala, volta pra gente. Elas não voltam vazias porque elas acabam se tornando concretizadas. O autor já disse que o autor sempre fala de exemplos, né? E aqui ele cita o exemplo de um pai e de uma filha, onde o pai profetizava. Na verdade, os dois fizeram profetização. O pai profetizava que sempre perdia o trem, porque sempre chegava na hora que o trem estava partindo. E a filha profetizou que ela sempre pegava o trem, chegava na hora que o trem estava chegando. Portanto, ela sempre partia no trem no momento que chegava. Os dois estavam profetizando, só que uma profetização positiva e uma profetização negativa. Também é falado de objetos, que a gente acaba dando poder para os objetos, ou a gente percebe que eles nos trazem poder. E aí são duas coisas parecidas, mas são diferentes. Ele cita o caso de dois negociantes que começaram a acreditar que eram os macaquinhos que estavam trazendo sorte para eles. E aí, em um determinado momento, as coisas começaram a desandar, enquanto uma senhora, ao encontrar uma ferradura, passou a acreditar que Deus estava mandando um sinal para ela e ela estava conseguindo, através desse sinal que Deus mandou, ela aumentou a fé dela e isso fez com que ela conseguisse com mais facilidade as coisas que ela precisava. Então, os objetos, eles não têm poder nenhum. É como dinheiro também não tem poder nenhum, né? O dinheiro é apenas um pedaço de papel. Mas o que acontece, voltando para os objetos? O que acontece com os objetos? Quando você dá poder para o objeto, esse objeto é importante, você acredita, se quebrar, ai meu Deus, se quebrar, vai acontecer uma catástrofe, você está dando poder para o objeto. Agora, se você pega o objeto e aí você lembra, nossa, Deus me mandou isso daqui, olha, o universo me mandou isso aqui, seja lá o que for, uma folha, um pedaço de papel, seja, não importa o que seja, isso daqui é uma prova do universo que ele está sempre comigo e que, seja lá o que aconteça, é pro meu bem. Então, são duas formas diferentes de dar poder para objetos, né? Que, na verdade, eles não têm poder. O poder é seu. E aí você acredita de forma diferente nas coisas. O autor cita mais uma coisa que é citado por outras pessoas. Vamos parar para pensar que esse livro é de 1900 e bolinha. E assim, outras pessoas já leram e muitas pessoas já comentam e já leram inclusive de autores norte-americanos. Então, essas palavras que ele diz aqui são palavras que já foram usadas com outro contexto, tá? E o que ele fala é que a gente precisa dominar o nosso temor ou precisa dominar o nosso medo e que o nosso medo é o nosso maior inimigo. Isso é um fato comprovado e aí a gente já sabe que realmente precisa, à medida que você faz qualquer ação na direção oposta ao seu medo, né, para vencer o medo, né, você está conseguindo ir um pouquinho além e isso vai fazer com que você consiga realizar as coisas que você está planejando. Tem uma frase muito importante, né, nesse capítulo que é:
As palavras só deveriam ser usadas para 3 coisas: curar, abençoar e prosperar. Se a gente utiliza a nossa palavra para essas 3 coisas, a gente afasta da gente os maus pensamentos, a gente afasta da gente as más ideias, a gente também afasta a negatividade. Então a gente começa a vibrar e a ter à nossa volta mais coisas prósperas, mais reflexo de saúde, de abundância, de prosperidade, de paz, de amor, de união. Então, quanto mais a gente está conectado com palavras boas e palavras positivas, melhor tá a nossa aura, melhor tá a vida à nossa volta. E como a nossa saúde, ela inicia principalmente na aura, no nosso espírito, na nossa alma, quando a gente está de bem, isso reflete em todo o nosso organismo. Então, a nossa saúde, a nossa longevidade, ela é muito mais equilibrada. É importante observar que dentro desse capítulo, ele fala sobre a unicidade nossa com Deus. Ele fala a respeito de quando a gente está com a nossa alma restaurada, com a nossa alma em consonância, ela está na mesma vibração, os nossos pensamentos com a nossa alma, com o nosso espírito, a gente está em união com Deus. E a gente poderia dizer que é o consciente e o subconsciente. Quando eles estão conectados um com o outro, falando a mesma língua, é o nosso momento do casamento místico, que é uma duplinha de palavras que é citada em outros locais. E o que é esse casamento místico? É a nossa união, é a nossa unicidade com Deus. E isso é o que reflete na nossa vida quando a gente tem essa comunhão, que era o que Jesus falava sempre durante o período em que ele esteve por aqui, que ele estava uno com Deus. Eu e o Pai somos um, porque ele estava cumprindo com a verdadeira missão dele. Ele veio com uma missão, então a mente dele estava ouvindo realmente o que ele precisava cumprir, e ele estava passando por esse planeta, passando por essa vida, exatamente tomando as atitudes que ele precisava para cumprir com a missão dele. Então ele estava no casamento perfeito, ele estava em unicidade com Deus, em unicidade com o Pai. Aqui nesse capítulo também é onde ele fala sobre as nossas doenças, ele chama de moléstias. Até falar doença há um tempo atrás, as pessoas tinham medo, né? Eles eles tinham razão, né? Ficava atraindo. Então eles evitavam falar as palavras, né? Algumas palavras, doença, câncer, né? Até outro dia o pessoal dizia CA, para não estar falando que a pessoa estava com câncer, né? E é nesse capítulo que ele também fala sobre o amor. Ele vai falar em outros também, mas nesse é especificamente sobre o fato de que quando você não está vibrando amor, as moléstias, as doenças, elas aparecem com mais facilidade. As doenças de pele, as coceiras, elas estão muito relacionadas com mágoa, com rancor. E aí ele cita o caso de uma mulher que ela tinha uma determinada doença, trabalhava no teatro, foi muito bem e acabou sendo demitida exatamente por causa disso, mas ela começou a fazer uma oração para se transformar. Na oração dela, ela pedia para não odiar o homem que a havia demitido. E ela fez essa oração, conta na história que por 3 noites, na terceira noite, ela se viu aliviada realmente. O que é esse aliviado, né? Ela sentiu que dentro dela ela tinha se curado. Ela não tinha mais aquele negócio assim, tô com raiva. Não, ok. Não sei por que ele fez isso, não vou questionar, seja feita a vontade de Deus, não da boca para fora, mas realmente aquela sensação lá dentro. Deus sabe o que faz, que é uma fé inexplicável. E aí quando ela entrou nesse estado de êxtase e de fé, de comunhão com Deus, o que aconteceu? Ela se libertou, inclusive as alergias, né, os problemas de pele que ela tinha, sumiram. A gente ficar conectado com Deus de verdade faz a grande diferença na nossa vida. Ele também cita o fato de que
Muitas vezes a gente está magoado, está ressentido, teve alguma discussão, e aí a gente acaba atraindo para a gente um alimento estragado. E isso faz com que a gente acabe também adoecendo. Então a nossa relação com amor, com cuidado ao outro, com ressentimento, elas são causas diretas de quem realmente, de como realmente a gente vive. Se a gente vive com mais saúde, se a gente vive sempre adoentado, se a gente vive sempre prostrado ou com problemas mais graves, né? E esse nosso equilíbrio é que faz com que a nossa vida também floresça mais. Ele cita o exemplo de um vendedor que estava ficando muito preocupado porque estava aparecendo um concorrente na área dele e ele achava que a vida dele não ia se desenvolver, né? Ele não ia conseguir mais efetuar vendas. E após ele fazer um tratamento para ele curar dessa insegurança, né, desse medo, desse temor, ele conseguiu ter êxito do mesmo jeito que o concorrente dele. Por quê? Porque Deus sabe de tudo. Existem pessoas querendo equipamentos parecidos com o que ele vendia, existiam pessoas querendo parecido com o que o outro queria. Então, para cada pessoa, um produto diferente. E ele faz também a citação de uma outra frase de Jesus, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo se relacionando com o nosso dia a dia, com a gente estar transbordando amor, com a gente estar fazendo alguma coisa de bom para o outro. E que quando você consegue o equilíbrio, quando você consegue compreender que a verdade, que a fé, ela vai te transportar para dentro de você, aonde você vai se encontrar, aonde você estará uno com Deus. E aí nesse momento você domina os ventos e as águas. E aí nesse momento você é imbatível, porque você sabe que Deus está providenciando tudo. Você é fé, né? Você sim tem aquela certeza absoluta, aquela tranquilidade. Quase que um budista zen, um monge. Pois é, quando você consegue entrar nesse estado de conexão com Deus, você passa a se sentir imperturbável. Óbvio que a gente não consegue fazer isso o tempo todo, mas à medida que você vai praticando, você vai ficando cada vez mais apto a rapidamente você ir para o seu ponto de equilíbrio. E ao invés de você oscilar para cima e para baixo assim, você começa a oscilar para cima e para baixo o mais próximo possível da sua linha zero. Ele também cita as palavras que foram usadas por uma mulher que amanheceu em um cruzeiro e estava tudo nublado, e ela disse: não existe um tempo nublado para Deus, e o sol se abriu. Então, quais são as dúvidas que a gente resolve ter para não conseguir as coisas? A gente resolve colocar muitas caraminholas no meio do caminho para poder dificultar a nossa jornada. Somos nós quem fazemos isso. É claro que a gente não diz assim: vai lá, cérebro. Não, isso foi a sua programação mental desde o seu tempo de bebê, na verdade, desde o seu tempo na barriga da sua mãe. Então é necessário que você faça o movimento, que você vá para trás, que você busque, que você faça o movimento para poder você cada vez mais encontrar pequenos pedacinhos de coisas que vão fazer você se conectar cada vez mais com Deus e vão te transportar realmente para uma vida maravilhosa. Eu desejo que a gente consiga utilizar as nossas palavras para estar proferindo coisas maravilhosas, coisas de amor, verdade, justiça, companheirismo, e que essas palavras se transformem na sua realidade. Gratidão infinita porque você está aqui até agora. Se você gostou, se você gostou, dá seu like, faz seu comentário. Se você acha que tem alguém que pode gostar, encaminha para essa pessoa. Eu quero agradecer mais uma vez, desejar paz, saúde e chuva de bênçãos para você e para sua família. Namastê!